Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM, a 91.5 também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações de hoje, dia 11 de fevereiro de 2021. Falar de Campeonato Brasileiro porque a noite de quarta-feira não foi nada boa para os times que estão no G4 do Brasileirão. Pela 35ª rodada Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo não venceram seus jogos. O Colorado segue líder, um ponto à frente do Flamengo, e os dois vão se enfrentar na penúltima rodada numa possível decisão de título. No Beira-Rio, o Internacional perdeu a chance de abrir 4 pontos do vice-líder Flamengo ao ser derrotado pelo Sport por 2-1. O Colorado estacionou nos 66 pontos, um a mais que Flamengo, e os times se enfrentam na penúltima rodada, né? Eu acho que o Inter foi prejudicado pela arbitragem ontem gravemente, né? No jogo, no segundo gol do Sport. Na expulsão, foi burrice do próprio Wendel, né? Que trocou a falta pelo gol, né? A chance manifesta, né, de gol, a chance clara e manifesta de gol, e aí ele acabou sendo expulso, né? Uma bobeira também, né? Porque o Inter tinha mais para poder, de repente, se tomasse o gol, virar a partida. Aí ficou com um a menos, aí ficou difícil. E depois do Sport ter aberto o placar, o Inter empatado, no último lance do primeiro tempo, a bola cruzada na área e a bola saiu, né? A bola visivelmente saiu, mas o VAR não quis fazer a revisão, manteve a decisão do árbitro e do assistente de dar o gol para o Sport, e aí o Inter foi, né, na tentativa no segundo tempo, totalmente desorganizado, não conseguiu o empate. Para mim, o Inter foi muito prejudicado pela arbitragem ontem. Já o Sport respira na luta contra o rebaixamento, chega aos 41 pontos, assim como o Fortaleza, que ganhou do Vasco da Gama por 3-0 na Arena Castelão, em confronto direto contra o rebaixamento. O Gigante da Colina estacionou nos 37 e segue na zona de rebaixamento, né? O Atlético Mineiro e o São Paulo praticamente saíram da disputa pelo título do Brasileiro. Ontem, o Galo ficou no empate sem gols diante do Fluminense no Maracanã, e o tricolor paulista também ficou no empate. Então, a situação do São Paulo e do Atlético Mineiro, né, é praticamente de jogar a toalha, né? Ainda não, existem umas chances aí matemáticas, né, de lutar pelo título, mas ficou muito difícil a vida do São Paulo e do Atlético Mineiro. Mais a do São Paulo. São Paulo deu adeus, né, a disputa pelo título nessa situação aí. Em um duelo direto pela 8ª colocação, que deve garantir uma vaga na Copa Libertadores, Corinthians e Atlético Paranaense fizeram um jogo emocionante na Neoquímica Arena e terminou empatado em 3-3. Um empate com sabor de derrota para o Corinthians. Fez 1-0, tomou um empate. Fez 2-1, tomou um empate. Fez 3-2 e tomou o empate de novo, né? E a 35ª rodada será encerrada pela 8ª, aliás, será encerrada da próxima quarta-feira. Isso porque o jogo entre Coritiba e Palmeiras no Couto Pereira foi adiado devido à participação do Verdão no Mundial de Clubes, né? Os resultados então dessa rodada: Bahia 3, Goiás 3, Atlético Goianiense e Santos 1-1, Red Bull Bragantino e Flamengo 1-1, né? O resultado que foi ruim para o Flamengo acabou sendo bom, né? Porque ganhou um ponto, o Inter perdeu, diminuiu para um ponto a diferença para o líder Internacional. Botafogo 2, Grêmio 5, Internacional 1, Sport 2, Fortaleza 3, Vasco 0, a rodada desastrosa para o Vasco da Gama. Os dois concorrentes diretos, o Sport, que num jogo aí contra o líder tinha pouca chance de vencer, venceu, faz 3 pontos. O Fortaleza no confronto direto com o Vasco faz 3 pontos e deixa o Vasco lá atrás. São Paulo e Ceará empataram 1-1, Fluminense e Atlético Mineiro 0-0, Corinthians e Atlético Paranaense 3-3. E aí o Coritiba joga contra o Palmeiras no dia 17 para complementar essa rodada aí, né? Então o Inter lidera 66 pontos, Flamengo segundo 65, tudo em aberto no Campeonato Brasileiro agora. O Atlético Mineiro, com o empate de ontem, praticamente deu adeus ao título, 61 pontos. São Paulo pode dizer adeus ao título, mas fica aí com a quarta vaga, pelo menos aí próximo da quarta vaga na Libertadores, com 59 pontos. Quinto, Fluminense 57, sexto, Grêmio 56, sétimo, Palmeiras 53, Corinthians oitavo 49, nono, Bragantino 48, décimo, Atlético Paranaense 47, 11º, Santos 47 pontos, 12º, Ceará 46, 13º, Atlético Goianiense 46, 14º, Sport 41,
15º Fortaleza 41, 16º Bahia 37. O Vasco e o Bahia vão lutar ferrenhamente nas últimas rodadas aí para ver quem é que vai para a segunda divisão. O Vasco tem o mesmo número de pontos que o Bahia, 37 pontos, mas abre a zona de rebaixamento nos critérios do desempate. 18º Goiás rebaixado praticamente, 33 pontos. Coritiba rebaixado já, né, com 28 pontos, e o Botafogo também já rebaixado com 24 pontos. O Goiás joga contra o Botafogo. O Goiás ainda tem aí uma remota possibilidade de sair, né, do rebaixamento. Eu acho que já foi rebaixado, né? Mas ainda tem uma possibilidade matemática. Tem 36ª rodada, são 9 pontos a serem disputados. O Goiás pode chegar aí aos 42 pontos, né? O Fortaleza e o Sport 14º, 15º tem 41, então ainda tem chances de escapar, mas vai ser muito difícil. Joga contra o Botafogo já rebaixado, precisa vencer aí para continuar sonhando em permanecer na Série A, né? O Santos na Vila Belmiro, o jogo do Goiás com o Botafogo é no estádio da Serrinha, em Goiânia, às 16 horas, né? E na Vila Belmiro o Santos vai jogar contra o Coritiba às 18 horas. Coritiba praticamente rebaixado, rebaixado eu diria para você. O Atlético Mineiro no sábado também, no Mineirão, às 18 horas, joga contra o Bahia. Bahia precisa vencer o Atlético Mineiro para não ter problemas aí com o rebaixamento. O Flamengo enfrenta o Corinthians na disputa pelo título. O Mengão vai receber o Corinthians no domingo no Maracanã. E o Vasco da Gama, que hoje está na zona do rebaixamento, recebe nada mais nada menos que o líder internacional no São Januário às 15 horas. O Inter, que não perdia há vários jogos, perdeu e pode vir abalado psicologicamente para esse jogo aí por causa da aproximação ou por causa da derrota contra o Sport, ou pode vir mordendo, né, e afundar de vez o Vasco da Gama ali na segunda divisão. O Palmeiras no Allianz Parque recebe o Fortaleza às 17h15, no mesmo horário na Arena da Baixada em Curitiba o Atlético Paranaense joga contra o Atlético Goianiense. No domingo ainda, na Arena do Grêmio, às 19h30, o Grêmio joga contra o São Paulo. Na segunda-feira, 2 partidas, Ceará e Fluminense no Castelão às 17 horas, e às 19 horas tem na Ilha do Retiro Sport e Bragantino. Então a situação de Vasco e Bahia na luta contra o rebaixamento vai ser de ponto a ponto, de luta ponto a ponto, e desesperadora essa luta aí, porque os dois pegam times difíceis aí, né, que estão numa situação de disputa de título ou tentando permanecer aí na zona de classificação a Libertadores. Na 37ª rodada, por exemplo, o Bahia vai pegar o Fortaleza lá, né, e é um confronto direto contra o rebaixamento. O Vasco vai pegar o Corinthians na Neoquímica Arena. O Corinthians luta por uma vaga na Libertadores, né? E o Vasco na última rodada sim tem um alívio aí, porque vai pegar o Goiás. Pode ser que o Goiás esteja rebaixado, mas ainda assim pode estar lutando contra o rebaixamento. Então a vida do Vasco não vai ser fácil. E o Bahia joga em casa contra o Santos, né? Itaipava, a Arena Fonte Nova. Essa é a situação dos que estão disputando aí para não cair. Na disputa da liderança, né? O Internacional, que tem 66 pontos, vai no domingo enfrentar o Vasco no São Januário. E o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã. Então, na teoria, o Flamengo faz 3 pontos, né? Isso na teoria. E o Inter pode ter problemas ali, um empate ou uma derrota, vamos dizer assim. Mas na teoria, vence o Internacional, que é líder, e o Flamengo, que é o vice-líder na disputa pelo título. Depois, o Internacional vai jogar a penúltima rodada contra o Flamengo lá no Maracanã. Esse é o confronto que pode decidir o título do campeonato. Vai depender, claro, da rodada do final de semana, mas a penúltima rodada entre Flamengo e Internacional é o que vai decidir o título, é o que pode definir o título do campeão brasileiro da temporada 2020. E aí, na última rodada, o Internacional recebe o Corinthians no Beira-Rio, Corinthians lutando por uma vaga na Libertadores, não vai ser uma tarefa tão fácil, e o Flamengo joga contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo também tentando uma vaga na Libertadores com 59 pontos. Não pode perder essa quarta vaga, que de repente perde aí a vaga na fase de grupos e vai para a pré-Libertadores
o São Paulo não vai querer isso, São Paulo que esteve por muito tempo liderando o campeonato. Então, rodada boa ontem e as próximas rodadas também, expectativas de bons jogos aí na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, por vaga na Libertadores, por vaga na Sul-Americana e para quem vai ser rebaixado, que vai ser uma briga ferrenha aí entre Vasco da Gama e Bahia. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5. Só para lembrar, né, hoje tem decisão do Mundial de Clubes para o Palmeiras, decisão de terceiro e quarto, né, com o Al-Ahly, e na final o Bayern de Munique vai enfrentar o Tigres do México. Hoje é dia de decisão no Mundial de Clubes da FIFA. Agora sim, até amanhã nós voltaremos com mais informações.